É uma estupidez do presidente brasileiro achar que a Venezuela é uma ditadura. Essa foi uma das muitas declarações de Nicolás Maduro a uma entrevista concedida à Folha de São Paulo. Por que não a Folha de São Paulo, não é verdade? Eu separei algumas declarações que eu considero importante para trazer aqui para o canal, principalmente quando se trata de assuntos relacionados à política, à crise militar internacional que vivemos atualmente. É sobre isso que irei falar neste vídeo. Mas antes eu tenho uma pergunta para você. A Venezuela é uma democracia que está sendo vítima do imperialismo norte-americano ou a Venezuela é uma ditadura vítima de uma crise causada pelo seu próprio governo? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater. Não esqueça de curtir o vídeo, pois isso é a melhor forma de ajudar o canal. Então já vai deixando seu joinha aqui embaixo, já se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa crise na América do Sul. Nicolás Maduro concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, onde ele fala sobre a questão da crise da Venezuela, onde ele fala sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Bem, eu particularmente não sou fã da Folha de São Paulo, também não concordei com muita coisa que foi dito nessa entrevista por parte de Nicolás Maduro. Na verdade, eu não concordei com absolutamente nada. Por outro lado, essa entrevista foi muito boa para a gente tentar entender o que se passa na cabeça de Nicolás Maduro em relação a toda essa crise. Nicolás Maduro, obviamente, defendeu a sua verdade nessa entrevista e, como sempre, colocou a culpa nos outros. A culpa nunca é dele. O interessante seria também a Folha de São Paulo agora promover uma entrevista com Juan Guaidó. Aí teríamos os dois lados da história, mas eu acho difícil a Folha de São Paulo fazer isso. Abre aspas. Dizer que a Venezuela é uma ditadura é uma estupidez histórica e quem o diga é estúpido. A Venezuela é uma democracia que está sendo ameaçada e assediada. É uma estupidez que ele, o presidente Bolsonaro, se declare admirador de Pinochet e diga que a Revolução Bolivariana é uma ditadura. Eu não quero falar de guerra, eu quero falar de paz. Sou um cristão convencido, praticante de oração e ação. Eu estou convencido que aqui a paz vai triunfar frente às ameaças e loucuras da ultradireita, de Bolsonaro, de Trump e de toda essa gente. Essas foram algumas declarações de Nicolás Maduro na entrevista à Folha de São Paulo, que durou um pouco mais de 30 minutos. O líder venezuelano classifica como estúpido a pessoa que considera o seu governo um regime ditatorial e classifica como estúpido até mesmo pessoas de esquerda, como é o caso do ex-presidente do Uruguai, o Mijuca, que considera a Venezuela uma ditadura, o regime ditatorial de Nicolás Maduro. O líder venezuelano também deixou bem claro que ele considera o presidente brasileiro um extremista ideológico, que não conhece a história da América do Sul e nem da Venezuela. Lembrando que não é só o Brasil ou os Estados Unidos ou até mesmo só a Colômbia que vê a Venezuela como uma ditadura. São vários e vários países espalhados por esse planeta esférico que vê as atitudes de Nicolás Maduro como atitudes ditatoriais. São várias organizações internacionais de direitos humanos e até mesmo a própria Organização das Nações Unidas vê o governo de Nicolás Maduro como um governo ditatorial. Ao longo dos últimos anos, Nicolás Maduro tomou decisões antidemocráticas, como a criação da Constituinte, que evitou que a oposição de fato chegasse ao poder. Relatórios e mais relatórios divulgados pela Organização das Nações Unidas mostram que na Venezuela há perseguição política, há pessoas morrendo por serem opositoras ao governo de Nicolás Maduro. A milícia do governo de Nicolás Maduro está perseguindo e matando quem se coloca contra o líder venezuelano. Diversas vezes foi levantada a hipótese de fraude na última eleição da Venezuela. O povo venezuelano está completamente dividido, está tão dividido que tem dois presidentes em um só país. Nicolás Maduro não tem o apoio total de seu povo. Milhares de venezuelanos fogem para o Brasil, até mesmo militares venezuelanos estão fugindo para o Brasil. E mesmo assim, Nicolás Maduro bate no peito e fala que seu governo é democrático e que a Venezuela, na verdade, está sendo prejudicada por uma política golpista de extrema direita. Ou seja, a culpa da crise na Venezuela é do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas. Mas a culpa não é
dele, a culpa não é de Nicolás Maduro. O importante é derrotar essas aberrações, esses sacos de carnes ambulantes que só servem para poder ocupar lugar no espaço, defecando e se locomovendo para o bem moral da humanidade.